Pessoal, nosso segundo encontro aqui é da parte da introdução ao Código de Processo Penal, tá? Paramos na fonte do direito processual, tá? Vamos começar agora falando das fontes materiais, também chamadas de fontes substanciais ou ainda fontes de produção. Por que é importante a gente falar os sinônimos, né? Fonte material, fonte substancial, porque dependendo da doutrina você só pega lá fonte material, beleza, tranquilo. Só que na prova, porque a fonte de produção, fonte de produção? Se for uma prova objetiva, de repente até pela alternativa A, B, C, D e E, você até... ele está se referindo aqui às fontes materiais. Mas de repente uma prova discursiva, se você não lembrar de que é fonte de produção, fica complicado. Então por isso que eu sempre reitero, né, esse arcabouço de sinônimo que a gente tem que ter. Até porque as doutrinas variam, né? Então você não sabe qual a banca vai usar, enfim. Então por isso que é importante saber que fonte material é a mesma coisa que fonte substancial ou fonte de produção, né? Correspondem às entidades ou sujeitos aos quais incumbe a geração de normas jurídicas sobre determinadas matérias. Trata-se de quem tem competência para produzir a norma. De antemão, já digo que a União ela tem essa competência privativa, né? Importante. IPC que eu vou falar agora. Marca aí, importante pra caramba, asterisco. Bota a caveirinha lá, exclamação. A competência privativa, que é o caso de produzir norma, que é o caso da União, tem a competência privativa, ela pode ser delegada. De novo, a competência privativa pode ser delegada. A competência exclusiva, não. Ok? Então são coisas que na prova, não, porque a competência exclusiva delegada, não. Exclusiva não pode ser delegada, a privativa sim. Então vamos lá. No âmbito do direito processual penal, fonte material por excelência, né? Quem tem competência de produzir a norma, né? Por excelência, fonte material, é a União. Isso está consubstanciado, artigo 22, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil. Tá? Você vai ver lá que está lá. Estabelece a ela, União, competir privativamente a disciplina dessa ordem de matéria processual. A referência à União aqui abrange tanto a competência do legislativo, poder legislativo, quanto a do poder executivo, pois, atenção, IPC, importante pra caramba, caveira, bota uma caveirinha lá para chamar a tua atenção. Embora, como regra, seja do Congresso Nacional, a atribuição para editar leis, né, que versem sobre processo penal, não se pode esquecer que o Poder Executivo possui atribuição para celebrar tratados, convenções e atos internacionais, os quais, depois de referendados pelo mesmo Congresso Nacional, terão força de lei. Está lá, artigo 84, inciso 8º da Constituição da República Federativa do Brasil. Importante. Mas é só o Poder Legislativo. Atenção. O Brasil, ele mantém tratados, convênios, né, em que ele é signatário, né, claro que vai ter que ser referendado pelo Congresso Nacional, e aí terá o quê? Força de lei. Tá? Além disso, também os Estados-membros, excepcionalmente, poderão criar leis que tratem de questões específicas, pontuais, tá? De processo penal, desde que haja autorização da União por meio de lei complementar, conforme dispõe artigo 22, parágrafo único da Constituição da República Federativa do Brasil. Isto ocorre porque a competência privativa, ao contrário da competência exclusiva, a competência privativa pode ser delegada, ok? Reforçando a afirmação de que a União Federal não é a única fonte material de direito processual penal
estabelece ainda o artigo 24 da Constituição da República Federativa do Brasil, que lhe compete, bem como aos estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente, entre outras vertentes, sobre inciso 1, direito penitenciário. É lógico que este, entre aspas, permissivo, não implica facultar as unidades federadas legislar sobre execução penal, matéria esta que, por versar sobre direito penal e direito processual penal, é sujeita à competência privativa, ou seja, pode ser delegada da União, está lá no artigo 22, inciso 1. Logo, o que se autoriza por meio do artigo 24, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil, é que normas estaduais disciplinem questões relativas à organização e funcionamento dos estabelecimentos prisionais, bem como sobre assuntos que a lei federal tenha reservado a complementação por lei estadual. É o caso típico do RDD. O que é RDD? Regime Disciplinar Diferenciado, que poderá ser regulamentado pelos estados e pelo Distrito Federal, nos termos e limite estabelecido pelo artigo 5º da Lei Federal 10.792 de 2003. Ok? Agora vamos para ainda no artigo 24 da Constituição da República Federativa do Brasil, melhor dizendo, inciso 11, procedimentos em matéria processual. Tá aqui a minha Constituição que está aberta, tá? Então o que você vai fazer aqui, ó? Meu vadimento está aqui do lado. Artigo 24, inciso 1, direito, artigo 24, cadê? Inciso 11, procedimentos em matéria processual, tá? Artigo 24, inciso 1, aqui, ó. Direito penitenciário, tá aqui, ó. Direito tributário, financeiro, penitenciário. Tá bem aqui, a Constituição aqui é a nossa Bíblia, né? Do acadêmico, da acadêmica de direito, né? Nossa Bíblia tá aqui. Bíblia jurídica. Então tá, falei de direito penitenciário, inciso 1. Vamos passar agora para o inciso 11, procedimentos em matéria processual, tá? Em razão da amplitude do dispositivo, é preciso cautela na respectiva interpretação, de forma a harmonizá-la com o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Em verdade, no tocante à disciplina de procedimentos, o que é procedimentos? Sequência de atos processuais, tá? Atos processuais ordenados. Procedimentos em matéria processual, a competência concorrente que se visualiza entre a União, Estados-membros e Distrito Federal é unicamente aquela que visa preencher lacunas deixadas pela legislação federal, sempre atendidas às normas gerais por estas impostas, tá? Exemplo típico de atividade legislativa que poderia amoldar-se ao caso em exame ocorreu, embora antes da vigência da Carta Constitucional de 1988, nossa Constituição da República Federativa do Brasil, nos estados de São Paulo, né, e no Rio Grande do Sul, entre outros, que normatizaram por meio de diplomas estaduais o procedimento da correição parcial. Letra B, vamos falar agora das fontes formais, que também podem ser chamadas de fontes de revelação ou fontes de cognição ou conhecimento. Traduzem as formas legais pelas quais o direito se exterioriza. Classificam-se em fontes formais imediatas ou diretas e fontes formais mediatas ou indiretas. Bom, como fontes formais imediatas ou diretas, compreende-se as leis, assim compreendido todo e qualquer dispositivo editado pelo poder público. Exemplo, Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil, leis infraconstitucionais, tratados, convenções e regras de direito internacional. Ok? Então vamos falar. Vamos falar agora sobre fontes formais imediatas ou diretas. Eu vou falar da Constituição agora. Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, erigiram-se as categorias de direitos fundamentais, algumas normas, né, e princípios. Essas normas, regras e princípios que poderiam estar inseridos unicamente no texto de diplomas infraconstitucionais. A proteção à intimidade, previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição da República Federativa do Brasil,
a tutela do domicílio, incorporada ao artigo 5º, inciso 11, e o sigilo de interceptações telefônicas, dispondo no artigo 5º, inciso 12, da Constituição da República Federativa do Brasil, que estas apenas poderão ser interceptadas mediante a autorização judicial, nas situações previstas em lei. São exemplos clássicos, né, dessa constitucionalização do direito processual penal, que, nos casos citados, não foi imprópria, pois em todos eles as regras positivadas pelo legislador constituinte possuem um conteúdo assecuratório de direito, ou seja, direito à liberdade, direito à intimidade, direito à ampla defesa, etc. Justificam-se, portanto, sua inserção no texto constitucional, a título de garantias individuais. Tá? Vou falar agora sobre a legislação infraconstitucional. Estamos ainda nas fontes formais imediatas ou diretas. Bom, legislação infraconstitucional trata-se normalmente das leis editadas pelo Congresso Nacional em face da competência privativa da União para legislar sobre processo penal. Artigo 22, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil. No entanto, como vimos, excepcionalmente, essa disciplina, processo penal, pode ter origem em regulamentação das unidades federadas, ou seja, dos Estados-membros e do Distrito Federal, quando ocorrentes as hipóteses de competência concorrente, prevista no artigo 24, inciso 1, que fala sobre direito penitenciário, artigo 24, inciso 4, custos dos serviços forenses, artigo 24, inciso 10, processo do juizado de pequenas causas e artigo 24, inciso 11, procedimentos em matéria processual, ok? Ok. Bom, vou falar agora sobre os tratados, convenções e regras de direito internacional, fechando aqui fontes formais imediatas ou diretas, tá? Estas normatizações são admitidas como fonte formal ou imediata ou direta de direitos, no artigo 5º, parágrafo 2º e 3º da Constituição da República Federativa do Brasil, ao dispor que, abre aspas, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais, que é o nosso caso, de que nós estamos falando aqui, em que a República Federativa do Brasil seja parte, ou seja, seja signatário, e que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada Casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Bom, vou falar agora das fontes formais mediatas ou indiretas. Compreende-se os princípios gerais de direito, a analogia, os costumes, a doutrina, o direito comparado e a jurisprudência. Bom, no caso da doutrina, consiste na opinião manifestada pelos cientistas jurídicos, né? Operadores de direito ou estudiosos sobre determinado tema. Apesar de não possuir força vinculativa, a doutrina, no caso, exerce grande influência, não apenas no processo legislativo de elaboração das leis, como também na aplicação das normas daí resultantes, né? É onde nós buscamos a nossa fundamentação jurídica, né? E vai ajudar a doutrina na nossa convicção, né? No processo de cognição, de conhecimento, né? Então a doutrina é sempre uma fonte, né? Além da lei, enfim. Vamos falar agora dos princípios gerais do direito. Estamos falando, tratativa das fontes formais imediatas ou indiretas. Princípios gerais do direito exteriorizam-se muitas vezes por meio dos brocados jurídicos, né? O direito não socorre aos que dormem, a ninguém é lícito alegar sua própria torpeza, enfim. Trata-se de regras que, apesar de não estarem escritas, os princípios gerais do direito, mostram-se presentes e informam o sistema jurídico. Vou falar agora do direito comparado, na mesma temática ainda, fontes formais mediatas ou indiretas. Embora normalmente não possuam aplicação no território brasileiro, as normas jurídicas existentes em outras nações muitas vezes fornecem subsídios importantes para a solução
de problemas comuns a vários países, inclusive inspirando a produção de leis sobre assuntos específicos. Vamos tratar agora da analogia, que também está dentro das fontes formais mediatas ou indiretas. Analogia é diferente de interpretação extensiva. Bom, estou com tempo ainda? Estou. A analogia consiste em estender a um caso não previsto aquilo que o legislador previu para um outro caso, desde que em igualdade de condições. Justifica-se o uso da analogia, uma vez que, em face da infinidade de condutas humanas, jamais será possível ao ordenamento jurídico estabelecer uma previsão normativa que discipline e esgote cada uma delas. Não se deve confundir analogia com interpretação extensiva. Na analogia, reitera-se, não existe norma reguladora do caso concreto, sendo aplicada norma pertinente à hipótese semelhante. É o caso, por exemplo, de um Ministério Público, ao oferecer a denúncia na figura do seu representante legal, que é o promotor de justiça, que a gente também chama de parquet, não formular a proposta de suspensão condicional do processo, a que alude o artigo 89 da Lei 9.099 de 95, Lei dos Juizados Especiais Civis e Criminais, já que ele pode fazer. Não concordando com essa atitude, deverá o juiz aplicar, por analogia, o juiz não concorda com o arquivamento. Não concordando com essa atitude, deverá o juiz aplicar, por analogia, o artigo 28 do Código de Processo Penal, ou seja, encaminhar os autos ao Procurador-Geral de Justiça para que este delibere. A propósito, o teor da súmula 696 do STF, ao dispor que, abre aspas, reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o artigo 28 do Código de Processo Penal. Vou ler agora ipsiliteri o artigo 28 do Código de Processo Penal. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedente as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao Procurador-Geral, e este, Procurador-Geral, oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Já na interpretação extensiva, existe uma norma que regula o caso concreto, porém, sua eficácia é limitada a outra hipótese, razão pela qual é necessário ampliar seu alcance. Como exemplo, ilustre-se a situação em que o juiz tem realizado ex officio a proposta do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, ou seja, Lei dos Juizados Especiais Civis e Criminais, tenha realizado ex officio, ou seja, ex officio por sua conta própria, sem ter requerimento das partes. Ex officio é o próprio ato do magistrado, sem ser solicitado, sem alguém ter requerido alguma coisa. Ele mesmo faz. O juiz tenha realizado ex officio a proposta do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, sendo ela aceita. Ora, contra essa decisão, entende-se possível a dedução de recurso em sentido estrito por interpretação extensiva, que é diferente da analogia, do artigo 581, inciso 16 do Código de Processo Penal, que prevê seu cabimento contra a decisão que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial cível, hipótese distinta, portanto. Não se trata, como se vê, de analogia, pois aqui existe norma reguladora do recurso cabível diante da situação fática, situação concreta, operada, qual seja a suspensão do processo criminal. Todavia, como essa norma concerne a fundamento de suspensão, distinto do que está em análise, refere-se à suspensão em face de questão prejudicial. Torna-se necessário estender o seu alcance de forma a permitir a interposição do recurso, também em razão da suspensão do processo provocada pela aplicação do artigo 89
da Lei 9.099 de 95. Artigo 581 do Código de Processo Penal. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Inciso 16, que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Ok? Bom, exemplo de analogia. Caso concreto, não oferecimento pelo promotor de justiça da proposta de suspensão condicional do processo ao réu. A norma reguladora da medida cabível a respeito dessa postura do promotor, né, de não oferecer a suspensão condicional do processo ao réu. Bom, se tem norma reguladora? Não, não tem. A norma reguladora de hipótese concreta distinta, aí sim, a norma reguladora de hipótese concreta distinta, consubstanciada no artigo 28 do Código de Processo Penal, contemplando hipótese na qual o juiz não concede norma à postura do promotor de justiça em promover o inquérito policial. Dispõe este artigo que, nesse caso, deverá o juiz encaminhar os autos ao Procurador-Geral de Justiça para que delibere. Solução: a aplicação de analogia do artigo 28 do Código de Processo Penal, possibilitando-se ao juiz aplicar este dispositivo à situação concreta, diferente da nele prevista. Ok? Exemplo de interpretação extensiva. Caso concreto, suspensão do processo penal pelo juiz. A norma reguladora da medida cabível a respeito dessa postura do juiz, suspensão do processo criminal? Sim, trata-se do artigo 531, inciso 16, que refere o cabimento, né, do recurso em sentido estrito contra a decisão que ordenar a suspensão do processo. Contudo, essa disposição é restrita, pois limita o cabimento do recurso em sentido estrito à hipótese em que tal suspensão decorrer do reconhecimento de questão prejudicial, não abrangendo a situação retratada no exemplo. Existe norma reguladora de hipótese concreta distinta, diferente? Bom, aqui é irrelevante esta indagação em face de a resposta anterior ter sido positiva. Estou com tempo? Estou. Tá? Solução: aplicação de interpretação extensiva ao artigo 531, inciso 16, Código de Processo Penal, possibilitando-se ao promotor valer-se do recurso nele previsto mediante ampliação, ou seja, extensão da hipótese de cabimento prevista naquele dispositivo. Bom, os costumes é aquela praxis forense, né? São regras de conduta reiterada, repetida, elemento externo, às quais se agrega uma consciência de obrigatoriedade, aí já é um elemento interno. No direito processual penal, os costumes são denominados de praxes forenses e podem ser secundo legem, de acordo com a lei, praeter legem, suprem lacunas da lei, né? E contra legem, contra a lei, salientando-se que, quanto a estes últimos, praeter legem, que suprem lacunas da lei, e contra a legem, contra a lei, que, em regra, é vedada a sua aplicação, salvo em hipótese de absoluta inaplicabilidade ou de total desuso da norma jurídica. Vamos por exemplo, primeiro exemplo. Ao contrário do que ocorre com determinadas categorias de parentes do réu, artigo 206, Código de Processo Penal. Inexiste previsão legal de que parentes do ofendido, pai, mãe, filho, irmão, sejam dispensados de prestar compromisso como testemunha. Não obstante, na praxe forense, são eles normalmente ouvidos como informantes, dispensando-lhes o juiz a formalidade do artigo 203 do Código de Processo Penal, em face da provável ausência de isenção do depoimento. Trata-se de costume praeter legem, suprem lacunas da lei, que supre uma lacuna do artigo 206 do Código de Processo Penal. Estou com tempo? Caraca, um pouquinho. Artigo 203, Código de Processo Penal. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome,
sua idade, seu estado, sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, em que grau, de alguma das partes ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Artigo 16, Código de Processo Penal: a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, ou afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Ok? Ok. Vamos ficar por aqui e na terceira parte a gente faz o fechamento dessa parte. Ok? E vamos passar para os princípios constitucionais processuais, ou princípios processuais, tá? Até porque está tudo balizado na nossa Constituição.